som está no 100. Ah, não, é o meu som aqui. Não precisa aumentar o som. Opa, Boa ao vivo no tarde, Facebook. boa tarde. Estamos mais uma vez ao vivo para fazer um ótimo bate-papo, conversando sobre educação. Hoje estamos recebendo a nossa professora Vera Oliveira e falaremos do cenário da educação em Praia Grande. Seja muito bem-vinda, professora Vera. Esperar que os nossos amigos se conectem, comecem a compartilhar, que possam participar do nosso bate-papo sobre a educação municipal aqui da Praia Grande e sobre a rede municipal de educação. Vamos estar recebendo uma professora que é mestre em educação pela USP. A professora Vera, ela trabalhou na FAUS e na FPG, são duas faculdades particulares aqui da Praia Grande. A professora Vera é cofundadora do Cursinho Comunitário Sambaqui, um cursinho preparatório para o Enem e para os vestibulares, que já tem alunos aqui da nossa Praia Grande, das universidades federais de Santos, de Alagoas, e uma grande parte de alunos que conseguiram bolsas integrais e parciais nas universidades particulares. Promotora legal, também faz um movimento em defesa das mulheres, uma agente que leva informação e empoderamento às mulheres aqui na cidade de Praia Grande. Ela também é uma militante dos movimentos sociais e é pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Professora Vera, seja muito bem-vinda. Eu agradeço a sua colaboração e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, dê as suas boas-vindas. Enquanto isso, eu peço para nossos amigos compartilharem, curtirem, mandarem perguntas, aí, mandarem os coraçõezinhos, os likes, para que possamos fazer aí um excelente bate-papo. Nós temos fazido esses bate-papos durante a semana, de 30 a 40 minutos, e discutindo os temas relevantes aqui da cidade de Praia Grande. E aos amigos que nos acompanham de outras cidades, a gente agradece aí o apoio. E fala você aí, professora Vera, como é que está o seu dia hoje, né? Seu áudio, professora Vera, tá desligado. Oh, pronto. Obrigada, Maurício, pelo convite. Ele ficou falando de mim, aí esqueceu de dizer que também eu sou companheira dele, né? Então, gente, porque as pessoas que estão vendo a minha live, a live do Maurício, já sabem que nós somos um casal de militantes do Partido dos Trabalhadores. O Maurício milita no PT desde a fundação, desde que ele tem 14 anos, e eu milito desde a fundação do partido. Então, assim, a gente se conheceu há pouco mais de 4 anos, mas nós conhecemos o partido bem antes. Então, nós já somos o partido está em nós, é nossa família, o Partido dos Trabalhadores faz parte das nossas vidas, né? Assim como fazem os nossos filhos, os nossos pais. Tanto que nós passamos o Réveillon desse ano, então a entrada de 2020, a gente passou com o presidente Lula lá em Curitiba, né? Então é um prazer grande estar aqui conversando com vocês sobre a educação, aqui nessa série de debates que o professor Maurício vai fazer com os pré-candidatos e pré-candidatas do Partido dos Trabalhadores à Câmara Municipal. Nós somos um time grande e o Maurício já conversou com o Paulo, já fez live com a Iraci, e a nossa ideia é ir fazendo conforme os candidatos se sintam à vontade e com interesse de fazer a live com o nosso pré-candidato a prefeito. Então, é um orgulho fazer parte desse time e estar aqui participando com você, Maurício, dessa conversa que a gente faz praticamente todo dia, né? Que é conversar sobre a educação da Praia Grande, porque cada coisa que a gente vê, a gente fala, não é possível que isso possa acontecer numa cidade no ano de 2020, né? A gente não está em 1860,
A gente não está em 1980, que as escolas ainda expulsavam alunos. Nós estamos em 2020, mas ainda acontece muita coisa parecida com o que acontecia em 1980 nas escolas da periferia de São Paulo, que foi a escola que eu conheci na década de 80, né? Então, eu estou à disposição para conversar e para continuar depois em outras conversas, porque eu sei que meia hora aqui a gente não vai conseguir falar muita coisa, né, Maurício? Então, à Muito bom, disposição, professora muito... Vera. Eu já vou aqui começar fazendo pergunta para você e agradecendo aí nossos amigos que já estão nos acompanhando nas redes sociais. Muito obrigado a todos. A nossa amiga Natália nos orienta a cumprimentar na diversidade. Então, professora Vera, você que já trabalhou, quanto tempo você trabalhou aqui na rede municipal aqui da Praia Grande, professora Vera? Vamos começar a falar realmente da educação municipal. Quanto tempo você trabalhou aqui? E Então, eu trabalhei pode continuar, desculpa. eu trabalhei aqui na rede pública municipal 2 anos. Quando eu cheguei, na verdade, trabalhei muito tempo na rede estadual e tinha resolvido que eu não ia mais trabalhar com ensino fundamental, que eu queria trabalhar só com formação de professores e consegui ir para a universidade, para a faculdade, para a FAUS aqui, né? E trabalhei no curso de pedagogia, dei aula, foi uma experiência linda. Aqui eu já tinha trabalhado com pedagogia na Uniararas, mas era como tutora no curso à distância, e aqui eu fiz presencialmente com as meninas, e foi uma experiência muito linda para mim, que conheci muita gente interessante daqui da Praia Grande, né? Mas aí fiquei desempregada, teve lá corte na FAUS, e eu disse, vou fazer o concurso. Teve um concurso para professora, vou fazer, fico aí uns 5 anos trabalhando, já vou me aposentar logo. Mas, para minha surpresa, teve um concurso em setembro e em dezembro um processo seletivo. Eu estranhei, como assim? Se eu prestei o concurso, teriam que chamar os concursados e não fazer um processo seletivo. Que engano meu. Teve processo seletivo, eu passei no processo seletivo, eles me chamaram para dar aula como professora contratada, mas não me chamaram no de efetivo, que eu passei também melhor do que eu tinha passado no de contratada. Mas tudo bem, eu achei que durante o ano me chamassem, não chamaram. No outro ano me chamaram novamente para... Fiz um outro concurso que teve, passei de novo, mas eles me chamaram novamente como contratada e trabalhei 2 anos. Esse seria o terceiro ano, e que daí no início do ano também me chamaram para... Mas eu resolvi que eu não queria mais, porque eu trabalhando nessa rede, eu descobri que a educação não mudou. Porque, assim, eu trabalhei 11 anos na educação pública, eu saí eu parei de dar aula no Estado no início dos anos 2000. Aí eu voltei para cá, então, em 2018, e a escola estava igualzinha à escola que eu dei aula na década de 90. A diferença é que tinha louça digital. A única diferença... e um laboratório de informática, que na década de 90 a gente não tinha também, né? Mas, assim, muito... E eu, sinceramente, piorado, sabe? Então, fiquei 2 anos na rede e resolvi não assumir, e também se chamarem para efetivar, também já não quero mais, porque agora eu acho que eu posso ajudar mais a educação fora dela. Muito bom, professora. Eu quero aqui agradecer os amigos e amigas aí que estão nos acompanhando, o Marcos Vini, a Patrícia Santana, a Cris Ribeiro, o Douglas, a Nilza, a Flávia, o Carlos Pimentel, a Aretusa, quem mais que está aqui assistindo com a gente?
Tem aqui, vamos lá, Ana. Muito obrigado pela colaboração de vocês. E aí, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você contar um pouco da sua trajetória enquanto professora. São quantos anos dedicada à missão de ensinar? Como diz o mestre Márcio, meu mestre de capoeira, ele diz que a educação não é uma profissão, é uma missão. E aí, quanto tempo você dedicou a essa missão, professora Vera? Olha, bastante, hein? Apesar de eu ser jovenzinha, eu, eu só tenho 56 anos e eu trabalho com educação desde os 16 anos. Então, olha, já tem 40, né? Porque, para mim, trabalho é todo ato que a gente faz para transformar a sociedade, né? Então, eu venho trabalhando não remunerada, né? Como professora mesmo, eu comecei a trabalhar em 87, né? Mas aos 16 eu já trabalhei com educação de jovens e adultos, que naquele período, né, a gente chamava de Mobral. Agora é educação de jovens e adultos, mas era um trabalho informal. A gente juntava grupos de 4, 5, 10 pessoas que queriam aprender a ler e escrever, e quem sabia ler e escrever ia dar aula. E como a minha mãe, ela queria ter sido professora e não foi, ela queria muito que eu fosse. Então, com 16 anos, ela já me incentivava, vai lá, ajuda o pessoal, vai dar aula, né? Você já vai aprendendo. Então, desde os 16 anos, eu dou aula, eu dei aula para jovens e adultos, depois eu dei aula mais na área religiosa, né? Na igreja, eu dei catecismo, que daí para mim já foi uma experiência de ser professora. Depois eu fiz história e aí fui para a rede formal, né, para o ensino formal. Então, já trabalho há 40 anos com educação. Eu adoro, adoro. Eu acho que é a única forma que a gente vai conseguir transformar o Brasil, fazer o Brasil crescer, ser independente, ser um país com força, com que todo brasileiro tem orgulho de dizer, oh, eu sou brasileiro, é com a educação. É se a gente conseguir que todas as crianças e jovens estudem, né? Então, eu penso que eu dou minha contribuição para essa mudança no Brasil assim. Eu tenho feito isso, então, há 40 anos, bastante tempo, né? Que bom, né? Que bom que você teve uma mãe, a dona Alzira, que sempre fala, né, que mulher tem que estar trabalhando e cuidando, porque as mulheres têm uma sensibilidade muito maior. Eu lembrando, professora Vera, que a minha primeira experiência também como professor foi no MOVA, que é um programa de alfabetização de jovens e adultos, né, que é do EJA. Eu também tive essa Foi experiência quando depois do jovem. Mobral. É, Isso, foram... Ó, professor Maurício, eu vou te contar. Foram as meninas que deram aula no Mobral, que depois se organizaram junto com os estudantes e criaram um movimento de alfabetização, que é o MOVA. O MOVA é um movimento de alfabetização que hoje recebe algum recurso no governo Lula mais, agora um pouco menos, de um fundo, é o Fundo Nacional de Alfabetização. Agora eu me esqueci o nome direitinho, mas é Brasil Alfabetizado, né, que era o programa do governo Lula. Agora eu não sei se esse outro presidente ele mudou um monte de nome aí, mas era o Mobral veio antes do Mova, depois do Mova, e que acontece fora das escolas, né? Aí dentro da escola é a EJA. O Mova ainda existe, professor Maurício, na capital, em Guarulhos, em Osasco, aqui na Praia Grande, que eu nunca ouvi falar. então, aos 17 anos eu consegui trabalhar e assim, eu era voluntário, dava aula para uma turma numa sala de uma igreja católica do MOVA. E quando eu tive uma experiência no Nordeste, eu também dei aula no MOVA, numa escola rural.
E, professora, você já deu aula em cursinho, você já deu aula na rede municipal, você já deu aula em faculdade aqui na Praia Grande? E aí eu ia te perguntar, é possível fazer um panorama geral da Praia Grande, da educação, nesses diferentes níveis de educação? Você deu aula para o ensino superior, você deu aula para cursinho comunitário, CEDAD, nós somos coordenadores do cursinho Sambaqui, e você deu aula na rede municipal. Fazer uma reflexão e pensar o panorama da educação aqui na Praia Grande. O que falta? É lógico que nós estamos dialogando aqui, eu estou te perguntando, mas nós debatemos muito sobre isso. O que falta é mais fácil, porque, assim, um panorama, a gente teria que ter, assim, uma live de umas 3 horas, né? A gente tem muita coisa para falar da educação aqui, mas, assim, vamos começar de cima para baixo. Vamos pensar no ensino superior. A gente não tem nenhuma universidade pública aqui no município, que é uma vergonha, porque nós somos daqui a pouquinho nós teremos a segunda cidade da região, né, da Baixada Santista, e nós não temos nenhuma sala, um prédiozinho para sediar, por exemplo, um curso da Unesp, da Unifesp, né? Nossas universidades públicas. Então, assim, a gente tem uma Unifesp em Santos e não tem aqui. E para quem mora lá em Peruíbe, era muito melhor ter uma universidade aqui do que em Santos. Faltou o quê? Faltou gestão pública, faltou um gestor que dissesse, não, eu quero que os meus jovens tenham uma faculdade aqui. Brigar para que, ao invés de ir para Santos, viesse para Praia Grande. Faltou isso. Então, nós não temos. Nós não temos um polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é a Univesp, que é ligado à USP. Sabe o que precisa, professor Maurício, para ter um polo da universidade, da Univesp aqui na Praia Grande? Um laboratório de informática. Só um, de qualquer escola dessas aqui, pega uma aqui, que está pertinho da prefeitura. Aqui, o Orestes Quercia. Pega o laboratório do Orestes Quercia, conversa com a Univesp e diz, vocês podem usar todas as noites o nosso laboratório. Pronto, teria um polo e teria curso de pedagogia, curso de geografia, vários cursos que a Univesp oferece de formação de professores e para outras formações também, né? Mas eu estou aqui sempre preocupada com os professores. Então, não temos Univesp, não temos Unifesp, a Unesp está aqui do lado, em São Vicente, por que não está aqui? Porque o prefeito não quer, só por isso, porque se ele quisesse, estava aqui, a gente tem mais terreno, a gente tem mais espaço público, a gente pode até alugar se ele quiser, porque ele gosta, sabe que o nosso prefeito gosta de alugar, né? Então, ele pode alugar um prédio da Unesp, ele não tá aqui, falta vontade política. Então, lá em cima é assim. As universidades particulares, então, deitam e rolam, porque daí todos os nossos estudantes que terminam o ensino médio, eles não têm uma universidade pública. Então, ou eles vão para São Paulo, ou para Santos, ou para qualquer outra cidade, mas aqui eles não ficam. Professor, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Parece que está travado. a minha imagem travou. Então, aí lá, né, a universidade pública. Então, no ensino superior, nós temos a FATEC, só, né? E com pouquíssimos cursos, com cursos que não fazem com que a nossa juventude fique assim, muito animada, mas tá bom, pelo menos tem lá uma FATEC, né? Daí, no ensino médio, não tem também nenhuma movimentação do governo municipal para incentivar. Então, nós temos temos 2 ETECs e só 40 vagas em cada curso, e é isso. Só que nós não formamos 40, não são somente 40 alunos que terminam o ensino médio ao final de cada ano. Então, eles têm que passar, se quiser fazer um curso técnico, tem que passar por uma seleção rígida. Termina que os alunos que estudam nas escolas particulares, o ensino médio, eles acessam com mais facilidade o nosso
quem termina, desculpa, o fundamental nas particulares, ele acessa com mais facilidade o ensino médio na ETEC. Ensino fundamental 2, né? Que é o que eu trabalho, que eu trabalhei. Nós temos, então, um ensino bem quadrado, infelizmente, aqui na Praia Grande. É assim, com pouquíssimas possibilidades de saída da escola com os alunos, tem cota de viagens que a escola pode fazer. Então, por exemplo, se eu dou aula para 7 salas, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, eu não posso pegar um 6º ano e levá-los para conhecer, para fazer um passeio na Serra do Mar e levar o 8º ano no Museu do Ipiranga e, sei lá, levar o 9º ano para dar uma volta, para conhecer a USP. Eu não posso porque tem cota, né? Então, entre os vários problemas, esse é um deles. A gente não pode sair com um aluno da escola, porque você tem que organizar a programação para fazer um passeio com uma turma, né? E por exemplo, a minha área, que é História, e a gente tem 2 aulas numa séries e 3 em outras. Então, nós temos muitas salas, e com 35 alunos por sala, se a escola só tem direito a 10 ônibus por ano, qualquer um pode fazer a conta e vai ver que não dá para o professor de história fazer o passeio, professor de geografia, professor de inglês, professor de português, quer dizer, a educação artística, né? A gente perde, fora dizer que a educação artística tem uma aula, professor. Uma aula por semana. Então, é 1 hora de aula. Outro problema que tem aqui, a nossa hora-aula é 1 hora, né? E nos outros municípios, 50 minutos. Então, o que acontece? A gente perde a possibilidade de ter mais aulas por dia. A gente também aqui, os professores não têm intervalo, então a gente fica 4 horas corridas na sala. Então, assim, de uma forma geral, a educação, ela parece que é muito boa, porque quando a gente olha, ela é bem, as escolas são bonitas, né? Porque os prédios são todos alugados, são prédios novos, as diretoras se sacrificam muito e fazem a manutenção, porque elas também têm que pagar a manutenção, né? Elas têm que, inclusive agora elas tiveram que pagar Google Class, essas coisas para poder dar aula à distância para os alunos, porque não tem suporte da gestão municipal, né? A secretaria meio que coloca a diretora lá e ela tem que se virar. Então, falta muita coisa, viu? A gente pode fazer uma live depois para falar só sobre o que falta, professor, porque são muitas questões. Você está me ouvindo, professora? Então, agora eu estou aqui com um probleminha de internet, a minha imagem está travada, não estou conseguindo salvar. Vamos continuar batendo papo para não interromper. A minha imagem está aí travada, mas eu acho que você me ouve, né? Estou te vendo congelado, mas eu estou ouvindo bem o som. Tá, então eu quero aqui pedir desculpa por a minha imagem estar congelada, mas vamos continuar esse bate-papo, né? Lembrando que nós temos aí, do lado da cidade vizinha, a Unesp, que tem um único curso que é Biologia. E nós temos aqui com um projeto de trazer universidade pública para a Praia Grande, para dar continuidade, para dar formação técnica profissionalizante para esses jovens que tanto precisam de oportunidade. Você falou, professora, da avaliação da rede municipal. E nós sabemos também que tem uma pressão muito grande sobre os profissionais para seguirem essa linha que o governo municipal exige, que é algo que tem que ser melhorado para o profissional ter o seu direito de cátedra garantido. Professora, o que nós podemos fazer para melhorar a vida da comunidade escolar, tanto dos profissionais, quanto dos alunos, quanto da comunidade no entorno, para ter uma qualidade na formação? Porque, assim, nos espaços e nas escolas, tem uma qualidade melhor que os municípios vizinhos.
mas na formação de fato, na qualidade da educação, para formar um aluno reflexivo, autônomo, independente, criativo, que pense a sua sociedade, o que você imagina que pode ser feito para melhorar? Então, professor Maurício, eu penso assim, que a gente precisa abrir as escolas para a comunidade, em todos os horários, sabe? Eu acho que a escola ela tem que ser um centro de cultura, um centro de produção de cultura, um espaço de acolhimento das culturas tão lindas e tão diferenciadas que nós temos aqui na nossa comunidade. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu venho defendendo aqui junto com o nosso partido, e sei que você já colocou no seu plano de governo, né, no plano de governo do Partido dos Trabalhadores para o município, é incluir a capoeira como disciplina na rede municipal. Por quê? Primeiro, nós já temos várias escolas particulares da Praia Grande que já tem no currículo a capoeira. Olha, o pessoal pensa longe. Por quê? Porque com a capoeira você trabalha, e eu vou falar aqui para você que é estudioso da capoeira, eu nem preciso, então, dizer quanto que a capoeira ajuda o aluno a aprender a focar no objetivo dele, aprender a ouvir o grupo, aprender a história a história do Brasil, né? Do seu povo. Então, assim, a gente tem a inclusão, a execução da Lei 10.639 aqui na Praia Grande, ela não acontece. Ela é um faz de conta como várias coisas, né? Eu fiz uma live outro dia falando do faz de conta do ensino remoto, né? Então, assim, a gente, eu defendo isso porque eu penso que com a capoeira a gente vai ajudar o aluno a dar sentido para a escola, porque a escola, para a maioria das crianças, não tem mais razão de ser, eles vão para a escola para poder encontrar com os amigos e para comer a merenda, né? Porque não tem espaço de... Tem uma quadra, eles não têm espaço para correr, eles não têm intervalo, né? Eles não têm laboratório para construir, por exemplo, vamos construir um robô? Não tem um laboratório de robótica, né? Não tem lá um espaço que eu possa, que a professora de educação artística possa entrar e recortar coisas e colar e fazer a bagunça com os alunos para mexer com a criatividade. Não tem isso, né? Então, assim, falta organizar a escola, ter mais tempo a criança dentro da escola. Aqui eles ficam 4 horas, então das 7 às 11. Só que tem muitas escolas que têm o intermediário. Então, eles têm aula das 7 às 11, das 11 às 3, das 3 às 7. Me fala, como é que uma criança estuda até às 11 numa sala e a outra começa a estudar às 11? Isso não existe, certo? Então, o que acontece? As crianças saem 15 para as 11, às vezes 20 para as 11, então estuda das 7 às 10h40. Você pensa aí o intervalo, você vê quanto tempo de aula que eles têm. Aí, a outra, sim, entra às 7, às 11. Aí começa a aula às 11, só que ele não pode sair às 3, porque vai entrar outra turma às 3. Então, eu penso que tem que acabar com esse intermediário, tem que aumentar o horário de aula, as crianças têm que ficar no mínimo 5 horas na escola. A gente tem que ter mais aulas de educação artística, né? Nós temos que ter condições de que o professor cuide mais da sua saúde, para cuidar melhor dos alunos. Os nossos professores, eles são muito bem formados, nós temos uma turma ótima, né? Salvo um ou outro, óbvio, que toda categoria tem aquele que não faz exatamente como tinha que fazer, mas a maioria dos professores aqui são ótimos. Porém, a gente não tem tempo de conversar entre a gente para pensar propostas de estratégias para cuidar das crianças que não estão aprendendo. Então, por exemplo, eu dou aula no 6º ano, dei esses 2 anos. Tinha criança que não sabia ler e obviamente, não sabia escrever no 6º ano. Eu tenho que pensar uma alternativa para essas crianças, que seja uma,
que normalmente não é, viu? Normalmente é 4, 5, né? São 4 crianças, 5, 6. Tem um grupinho bom em cada sala, que não sabe, não consegue interpretar um texto, não consegue ler. Nós precisaríamos sentar e pensar nessas 4 crianças, do sexto A, nas 4 do sexto B, do sexto C, enfim, né? Mais 1 hora de HTPC, impossível. Possível, não dá. E aí, então, a gente precisa repensar a organização e fazer com que a escola seja para quem precisa dela. Porque aqueles que aprendem sozinhos, ok, eles aprendem, que bom. Mas e quem precisa? Eu preciso ter um trabalho, uma atenção. Então, eu não tenho inclusão. E eu estou falando da inclusão da criança típica. Eu não tenho espaço para aquele que tem dificuldade. Então, eu não estou conseguindo aprender isso aqui de matemática. Se vira, porque o professor depois vai para uma sala, vai para outra, vai para outra. Quando é que ele vai aprender? Se ele está no sexto ano. Aí a organização da escola já dá assim, parte do pressuposto de que a criança ela está no sexto ano, ela vai aprender. Então, alguns raros, mas alguns diretores ainda criam grupos de reforço, tem essa preocupação, mas é uma iniciativa do gestor, né? Que não deveria ser uma política da prefeitura, de toda a prefeitura. Então, essas são algumas propostas, né? Que eu penso que tem que ser desenvolvida na escola. A escola ela tem que voltar a ter sentido, tem que ser um espaço de criatividade, de alegria, de produção de saberes para as crianças e para os profissionais também. Eles também têm que ficar alegres, têm que ter vontade de ir e têm que querer estudar cada vez mais. Então, eu conheço uma criança que não está conseguindo aprender, o professor ele tem que sentir vontade de pesquisar, mas para isso ele tem que ter incentivo, ele tem que ter espaço, tem que ter uma gestão que valorize o conhecimento dele, e não uma gestão que diga assim, olha, não adianta nada ser doutor se você não sabe cuidar da criança, se você não tem amor com a criança. Não, adianta sim. É importante que todos sejam doutores e mestres. E aí a gente vai tratar a criança com o respeito que toda pessoa merece. Então tem que ser o tiozinho que faz carinho, que dá balinha, que pinta carinha na semana da Páscoa. Não é isso. Nós somos profissionais, né? E a gente precisa ser tratado como tal. Muito bom. Professora, quero aqui deixar alguns recados dos nossos amigos, o Johanny Urpin, a Lúcia Santos, a Patrícia diz, entender que o HTPC é um momento de estudo e não de recados, isso é uma crítica ao HTPC presencial, que acontece mais de avisos do que de um pensamento, de um planejamento, de uma pesquisa pedagógica. O Jorge André Esteves está com a gente também. A Lúcia fala, temos que agradecer nossos professores, pois eles são grandes mestres, participam da vida dos alunos, têm a vivência e têm a experiência de muitos anos de missão. Muito bom, obrigado, Lúcia. E aí tem o Jeff Mercadante aqui também, que está parabenizando o nosso bate-papo. E dizer também, professora, do princípio da educação, que é o aluno sentir prazer em ir para a escola e sentir prazer em aprender. Essa nossa educação aqui da Praia Grande, que é uma educação tradicional e bancária, como diz o nosso querido Paulo Freire, que é uma educação copista, muito voltada para o professor escrever e o aluno copiar, e quando se pensa em fazer uma roda, quando se pensa em fazer uma criatividade, os professores não têm a liberdade. E aí lembrar que aqui na Praia Grande, no último ano, é um dado que a cidade cresceu 6.000 habitantes, ela recebeu mais 6.000 habitantes, então é um crescimento dos maiores aqui, dos 9 municípios, e nós temos que preparar a cidade, que é tão pujante e que se desenvolve tanto, para ser a maior cidade da Baixada. E lembrar que nós precisamos ter estrutura, ter equipamentos públicos de educação, de cultura, que atendam esse morador para que eles tenham bem-estar.
E aí, professora, eu pergunto a você, você acredita que o novo governo vai pensar nessas mudanças? Porque nós temos essa proposta de mudança, de uma educação inclusiva e que os alunos tenham a escola aberta, né? Nos diversos lugares. E aí, você acredita que é possível, professor, essa escola aberta? Opa! Eu acredito, eu tenho certeza que é possível, e penso mais, ó, a gente está num ano muito importante, porque esse ano é o ano que nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós temos a possibilidade de escolher que escola que a gente quer para os nossos filhos, que escola pública que eu quero, que saúde pública que eu quero, que transporte público que eu quero. Eu quero esse, que outro dia mesmo eu peguei o ônibus aqui na Ocean, A linha 12. o 12, que deu uma volta, e eu disse assim, ó, eu penso o seguinte, se essa linha, né, o itinerário dessa linha, ou a gente acaba com ela, ou a gente cria mais um trabalho aqui, coloca um guia turístico dentro dela para ir falando todos os lugares que passa, porque ela demora quase 1 hora para chegar no Tudo de Bastos, é um absurdo, né? Então, assim, eu acredito que a gente, agora é a hora da gente dizer, eu quero uma escola diferente, então eu vou escolher pessoas diferentes para governar a cidade, porque o PSDB já está nessa cidade há mais de 30 anos e eles não querem gente, eles não querem universidade aqui, eles não querem educação de qualidade, eles não querem que na nossa escola a gente tenha 20 alunos. Por que eles não querem? Porque é melhor que a gente tenha uma população que não pensa na política, que não leia as coisas por aí, ou leia e não entenda o que está lendo, porque é assim que os nossos alunos estão saindo, do 9º ano, pega uma página de história, o menino lê um parágrafo, você diz para ele o que foi que você entendeu. Ele repete tudo que ele leu. Eu falo, não, eu quero saber o que você entendeu. Ele diz, professora, para que isso? Ele não consegue. Então, se ele não consegue, é porque ele não está alfabetizado. Então, interessa, porque, veja, se você está PSDB governando esse município há tanto tempo, as nossas escolas tinham que ser comparáveis às escolas do primeiro mundo. A gente não tem que comparar, falar, mas é tão melhor que São Vicente, que pena de São Vicente. Mas não é boa, não, entendeu? Então, assim, eu acredito que nós estamos no momento de pensar a educação que a gente quer, pensar a cidade que a gente quer. E eu tenho certeza, nós temos dinheiro para isso, a gente tem gente qualificada para isso, a gente pode fazer essas escolas serem os espaços que no final de semana a criança queira ir, porque ela gosta, porque lá ela cria, porque lá ela aprende, porque lá ela se relaciona, porque lá ela é incentivada a ser uma pessoa que vai ser um médico, que vai ser um engenheiro, que vai ser um professor, que vai ser um doutor das ciências humanas, das exatas, que vai ser um pesquisador, entendeu? Tem que ser uma escola assim. E profissional para isso nós temos na educação. Dinheiro nós temos no orçamento. O que falta? Vontade. E vontade, professor Maurício, o senhor tem bastante, não é? Muita vontade. Lembrando aqui que a Thaisa disse que nós temos uma previsão orçamentária de mais de 1 bilhão, nós temos uma previsão orçamentária de 1 bilhão e 780 milhões. Caiu um pouco agora para a crise da pandemia, mas assim que retomar o nível normal de atividade, nós vamos ter condição de melhorar e muito a educação da Praia Grande e proporcionar esse bem-estar ao aluno e aos profissionais da educação. Tem aqui a Patrícia, que está aqui falando com a gente, a Patrícia Gianpaulo, tem a Patrícia Santana, que é a nossa amiga, a Cris fala, é verdade, eu compactuo com essas ideias, temos como transformar a educação de Praia Grande numa educação de primeiro mundo, e eu sempre uso a questão dos países nórdicos, que são uma referência na educação igualitária e com equidade, que é todos na mesma escola e a escola de qualidade com o número de alunos reduzidos, que é uma das nossas propostas, é aumentar o tempo
do aluno na escola e reduzir a quantidade de alunos. Turmas de 20 alunos, acho que seria o ideal, e principalmente com a escola aberta. Aulas no Portinho, aulas na praia, aulas na cachoeira, aulas. Para isso, precisamos de logística de ônibus para transportar os alunos, e não um por mês. Não, nós temos que ter pelo menos 2 ou 3 aulas fora da escola por semana. E, mais uma vez, professor, aqui o tempo passa muito rápido, já estamos quase com 40 minutos. Eu quero aqui lembrar e agradecer a todos. Professora, eu pedi para você fazer as suas considerações e depois eu continuo, já agradecendo a todos. E, professora, faça a sua fala final, as suas considerações, para a gente agradecer aqui por esse bate-papo. Ah, bom, o professor Maurício, eu agradeço muito o convite, me coloco à disposição para a gente conversar outras vezes, porque eu penso que nós temos muito o que conversar. Gostaria de convidar todos os professores e professoras que estão nos assistindo para a gente fazer esse diálogo entre a gente, porque quando o professor Maurício vier a assumir o governo, não é? A gente tem uma eleição agora, está colocada, daqui a pouco tem eleição. Nós estamos agora no momento de pré-campanha, né? E que a gente precisa começar a conhecer os candidatos para que nós possamos ajudá-los a preparar o plano de governo para a escola. Então, nós precisamos participar, né? Então, o meu convite aqui para que a gente organize um grupo, possa participar e ajudar o professor Maurício nessa elaboração. Agora, quem não gosta muito das propostas do Partido dos Trabalhadores, que é essa escola aberta, que é uma escola com mais aulas fora da escola, para a gente expandir. Então, é escola aberta de vários sentidos, tanto de levar o aluno para a rua, como trazer a comunidade para dentro, né? Trazer a comunidade afrodescendente, trazer as religiosas do candomblé, as religiosas da Umbanda, para vir contar como é que é essa cultura afrodescendente dentro da escola, né? Que elas venham lá para contar as histórias dos nossos ancestrais, né? Para que a gente traga os mestres de capoeira para poder ajudar na formação das nossas crianças. Então, quem não gosta dessa escola, que eu acho que é linda, vá participar nos outros partidos, mas participem. Nós temos uma Câmara com 19 vereadores, nenhum professor. É raro isso. Normalmente as cidades elegem professores, aqui não tem professor na Câmara, e eles fazem leis para a gente. Então, vamos discutir no partido que vocês quiserem, né? Mas vamos discutir, e eu estou à disposição para os professores que estão nos assistindo, para o professor Maurício, para toda a equipe, para a gente organizar esse plano de governo e para a gente depois, o ano que vem, fazer essa escola alegre, produtora de conhecimentos, fazer da nossa cidade uma cidade educadora e acolhedora. Muito obrigada, viu, professor? Prazer é meu, nós estamos juntos aí militando desde os anos, eu dos anos 90, né? Você um pouco antes, mas como militantes da educação e acreditamos muito, acreditamos que é a ferramenta de transformação da vida das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Não há outra ferramenta senão conhecimento e informação. E aí temos algumas ideias, né, de mudanças, né, não só nessa educação tradicional, mas de levar o aluno a pesquisar, levar o aluno aos centros culturais, levar o aluno a museus, levar o aluno a fazer pesquisa de campo. Nós temos uma cachoeira maravilhosa aqui no Jardim Melvi, que pode ser uma escola aberta. Nós podemos levar uma turma, falar dos animais, falar da biologia, falar da ciência na prática, para eles entenderem a Mata Atlântica. Isso, acho que a vivência leva o aluno a aprender com muito mais prazer e qualidade. Temos a possibilidade de levá-los a estudar no Portinho, que é um espaço onde o aluno vai ter a liberdade de fazer aula ao ar livre, e pensamos de implantar a capoeira como currículo da escola pública municipal.
a capoeira, ela vai levar o aluno a estudar história, a estudar português, a estudar as palavras de origem indígena, a estudar as palavras de origem africana, a estudar as palavras a cultura africana. Então, assim, uma diversidade muito maior e vivência para sair do tradicionalismo e para trazer o prazer no aprender a ter conhecimento. E para que os alunos se motivem e tenham a satisfação de aprender e sonhem em ser um professor universitário, sonhem em ser um advogado, sonhem em ser, que eles tenham como exemplos os professores, que é assim, nós precisamos pensar muito no plano de carreira, não só dos professores, mas dos profissionais da área da educação, para incentivar o professor pesquisador, incentivar o professor que traz a ciência para a educação e não dificultar, como infelizmente acontece na nossa rede municipal, que é a dificuldade do professor se licenciar para fazer um mestrado, um doutorado. Nós temos aqui, como gestão pública, incentivar e dar as condições para que os professores produzam ciência dentro da escola e façam pesquisas com os alunos para melhorar o aprendizado. Professora, foi um prazer receber você. Chegou aqui o Marcos Vini, a Cris, o João Batista, que chegou agora. Tem também a Alexandra, que chega aqui dando um oi para a gente. E aí nós pedimos a todos e todos, e eu peço desculpa pela imagem minha que travou aqui, para a gente não parar a transmissão, ficou só o meu áudio. Eu agradeço a todas vocês, a todos, a todes, como diz a minha amiga, e eu estou aprendendo também essa questão. E deixar bem claro que nós estamos aqui à disposição para pensarmos a educação que transforma a vida das pessoas. Pedimos a colaboração de todos os companheiros professores que queiram contribuir com esse programa de governo para a educação da Praia Grande. Todos estão convidados a participarem, a contribuírem. Agradeço demais. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.